Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro, como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerem. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora, não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, há momentos na vida em que um gesto, aparentemente simples, carrega em si um significado tão profundo que transforma para sempre nossa compreensão do amor e do serviço. Imaginem a cena, uma sala quieta em Jerusalém, o crepúsculo anunciando a chegada da Páscoa, e no centro daquele espaço, o próprio Criador do Universo ajoelhado, com uma bacia d'água, lavando os pés empoeirados de pescadores e coletores de impostos. Esta imagem, tão vívida no Evangelho de hoje, nos convida a uma jornada através do tempo e do espaço, conectando-nos com a essência de nossa fé e identidade cristã. As leituras que acabamos de ouvir nos contam a história da maior revolução de amor da história humana. Uma revolução que começou há milênios, com um povo escravizado no Egito, e que encontra sua expressão mais plena no Cristo que se ajoelha para servir e que se entrega como pão partido e vinho derramado. Na primeira leitura, do livro do Êxodo, somos transportados para aquela noite terrivelmente decisiva no Egito. O povo de Israel está prestes a ser libertado após gerações de escravidão. Mas antes da libertação, há um ritual a ser observado, um cordeiro a ser sacrificado, seu sangue a ser aplicado nos umbrais das portas. É a Páscoa do Senhor, diz o texto. Este não é apenas um ritual vazio ou uma superstição primitiva. É um encontro profundo com o Deus que liberta, que intervém na história, que se importa com o sofrimento de seu povo. As instruções são meticulosas e carregadas de significado. O cordeiro sem defeito, o sangue nas portas, a carne assada consumida com ervas amargas e pães ázimos, as vestes atadas e os pés calçados, como quem está pronto para uma jornada urgente. Esta refeição não é um banquete relaxado, é provisão para o caminho, alimento para a libertação. E Deus diz: este dia será para vós uma festa memorável, e a celebrareis como solenidade para o Senhor. A memória aqui não é uma simples recordação de eventos passados. Na mentalidade hebraica, fazer memória é tornar presente aquela realidade salvífica, é participar novamente daquele evento de libertação. Cada geração judaica que celebra a Páscoa não está apenas lembrando o Êxodo, está, de certa forma, atravessando o Mar Vermelho novamente, experimentando a libertação em sua própria carne. É precisamente neste contexto de memória viva e libertação que encontramos Jesus, na véspera de sua paixão, celebrando a Páscoa com seus discípulos. E é aqui que Paulo, na segunda leitura, nos relata o momento extraordinário em que Jesus transforma este ritual ancestral em algo completamente novo e, ainda assim, em perfeita continuidade com seu significado original. Na noite em que foi entregue, escreve Paulo, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, após a ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Aqui está o novo Cordeiro Pascal, o próprio Jesus, que será sacrificado não para uma libertação temporária da escravidão física, mas para a redenção eterna da humanidade do pecado e da morte. Aqui está o novo Êxodo, a nova jornada, não através do Mar Vermelho para uma terra prometida geográfica, mas através da morte para a ressurreição, para a vida eterna em Deus. E Paulo acrescenta uma frase crucial: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Esta celebração não é apenas uma lembrança do passado, é um anúncio profético do futuro, uma proclamação da esperança que nos sustenta enquanto caminhamos entre o já da redenção e o ainda não da plenitude do reino. Mas Jesus não parou por aí. O Evangelho de João nos mostra uma dimensão adicional desta revolução de amor. Enquanto os outros evangelistas focam na instituição da Eucaristia, João nos apresenta lava-pés. Um gesto tão chocante e radical em seu contexto quanto a transformação do pão e do vinho em corpo e sangue. Jesus, sabendo que o Pai tudo lhe dera nas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a à cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Contemplem esta cena por um momento. O Filho de Deus,
consciente de sua origem divina e de seu destino glorioso, escolhe precisamente este momento para realizar o trabalho de um escravo. Lavar os pés dos convidados era tarefa reservada ao servo mais humilde da casa. Era um serviço considerado tão degradante que nem mesmo os escravos judeus poderiam ser obrigados a realizá-lo. E é este serviço que Jesus, sabendo-se Senhor e Mestre, escolhe realizar. Esta não é uma lição abstrata sobre humildade, é uma demonstração visceral, física, de um amor que se esvazia completamente, que não conhece limites em sua disposição de servir. Pedro, sempre impetuoso, resiste: jamais me lavarás os pés. Sua resistência é compreensível. É a resistência que todos nós sentimos diante do amor radical de Deus, um amor que nos desafia, que inverte nossas hierarquias, que questiona nossas suposições sobre dignidade e status. É a resistência que sentimos quando somos convidados a abandonar nosso orgulho e nosso senso de autossuficiência. Mas Jesus insiste: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Esta lavagem não é apenas um exemplo moral, é uma participação necessária no mistério de Cristo. Precisamos ser limpos por Ele, precisamos receber seu serviço de amor, antes que possamos verdadeiramente segui-lo e servi-lo. E então vem o comando que liga tudo isso: dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também vós façais. O lava-pés e a Eucaristia são inseparáveis. Não podemos receber o corpo e sangue de Cristo sem nos comprometermos a viver o mesmo amor sacrificial que eles representam. Não podemos participar da mesa do Senhor sem estar dispostos a nos ajoelhar e servir, especialmente aos mais pequenos e vulneráveis. Irmãos e irmãs, as leituras de hoje nos confrontam com a essência de nossa identidade cristã. Somos um povo pascal, marcado pelo sangue do Cordeiro, alimentado por seu corpo e sangue, chamado uma jornada de libertação e serviço amoroso. Esta não é uma mensagem confortável. Vai contra a corrente de uma cultura obcecada com poder, status e gratificação imediata. Desafia nossas próprias tendências para o egoísmo e a autopreservação. Mas é uma mensagem que, se verdadeiramente abraçada, tem o poder de transformar não apenas nossas vidas individuais, mas famílias inteiras, comunidades e, eventualmente, o mundo. O que significa para nós, hoje, participar desta revolução de amor? Significa reconhecer que, como o povo de Israel no Egito, estamos constantemente necessitados de libertação, das escravidões do pecado, do medo, da ganância, do preconceito. Significa permitir que o sangue do Cordeiro marque as portas de nossos corações, que o corpo de Cristo nos alimente para a jornada. Significa também estar dispostos a tirar nossas vestes de conforto e privilégio, amarrar a toalha do serviço à nossa cintura e nos ajoelharmos diante dos outros, especialmente diante daqueles que a sociedade considera menos dignos. Significa lavar pés cansados, alimentar os famintos, confortar os aflitos, defender os oprimidos. E significa fazer tudo isso não como um fardo pesado ou um dever opressivo, mas como uma resposta natural ao amor extraordinário que primeiro recebemos de Deus. Como diz São João em sua primeira carta, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Imaginem como seria nosso mundo se cada cristão vivesse verdadeiramente esta revolução de amor. Se cada vez que participássemos da Eucaristia, nos comprometêssemos novamente a ser pão partido e vinho derramado para os outros. Se cada vez que nos lembrássemos do lava-pés, buscássemos novas formas de servir, especialmente aos mais necessitados. O poder transformador desta revolução de amor é ilimitado porque sua fonte é o próprio Deus. E é a esta revolução que somos chamados, não como espectadores distantes, mas como participantes ativos, como discípulos que seguem os passos do Mestre que se ajoelhou para servir. Que ao celebrarmos estes mistérios sagrados, possamos nos abrir completamente à graça transformadora que eles contêm. Que possamos receber com gratidão o corpo e sangue de Cristo, e então sair para ser corpo de Cristo para um mundo faminto de amor autêntico e serviço desinteressado. E que o Deus que nos libertou da escravidão, que se entregou a nós como o pão da vida, e que se ajoelhou para lavar nossos pés, nos dê a coragem e a força para fazer o mesmo pelos outros. Amém.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.